Senhor presidente, em primeiro lugar, ouvindo atentamente os representantes da Polícia Militar nesta Assembleia, Coronel Edson Ferrarini, nosso deputado Olímpio Gomes, e vendo que temos pessoas qualificadas e que conhecem com profundidade este tema, é o caso de se solicitar ao nosso líder do governo aqui presente, deputado Samuel Moreira, que esse tipo de projeto não tramite desta forma por meio de congresso de comissões, nem de relator especial. Que os projetos que entrarem nesta casa possam tramitar por todas as comissões que eles têm que tramitar. Porque, ao caminhar por estas comissões, questões que venham a surgir podem ser mais bem debatidas, seja na Comissão de Segurança Pública, seja na Comissão de Finanças e Orçamento, seja na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é bom, mas a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes uma tramitação refletida, pausada, permite que sejam supridas eventuais imperfeições. Eu estou aqui tomando conhecimento de questões que refugiam a nossa percepção. E realmente são questões que devem ser levadas em conta. Agora, no que diz respeito ao mérito, com relação ao mérito, o projeto é oportuno. Já vou lhe dar uma parte, deputado Zé Bittencourt. O projeto é oportuno e é adequado, com o objetivo, em primeiro lugar, de não criar distorções, como as que inclusive foram apontadas no substitutivo apresentado pelo deputado Olímpio Gomes, em que um integrante da Polícia Militar tem uma determinada data de ingresso e muitas vezes acaba sendo promovido ou chegando às mais altas patentes antes de outro que se tornou oficial em data anterior. Isso vai ser corrigido no momento em que vai se fazer uma uniformidade na tramitação das carreiras, criando-se um quadro único dentro da Polícia Militar. Evidentemente, pelo que nós entendemos e depois conversamos com o deputado Olímpio, talvez uma regra de transição tivesse que ser feita para que o projeto atingisse a plena isonomia, e isso não foi feito porque não tramitou a discussão pelas comissões. Agora, de qualquer maneira, a ideia de se permitir que a mulher também chegue a comandante-geral, que a mulher consiga galgar o mais alto posto da corporação, está em sintonia com as mais modernas regras de direito constitucional. O princípio da isonomia diz que pessoas em situações de igualdade devem receber tratamento igualitário. As pessoas que se encontram na mesma posição não podem sofrer tratamento diverso. Se houver algum tipo de diferença, é necessário, lembrando as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, um nexo de pertinência lógica entre o fator discriminante e o motivo determinante desta diferenciação. E não há nenhuma razão determinante para que as mulheres que ingressem na corporação da Polícia Militar e prestam seus honrosos serviços não tenham a possibilidade de chegar ao mais alto posto de liderança, que é do Comando Geral, como os homens têm esta condição. Se as mulheres podem ser presidentes da República, nós temos uma mulher presidente da República, se as mulheres podem galgar altos postos de direção na chefia dos executivos, não há nenhuma razão que justifique que ela não possa chefiar uma corporação gloriosa, como a corporação da Polícia Militar, o 130 de 31. Este é um típico exemplo de aplicação do princípio constitucional da isonomia. Um típico exemplo em que a impossibilidade da mulher chegar ao mais alto posto de comandante-geral caracterizava uma grave inconstitucionalidade, uma grave agressão aos direitos constitucionais. Agora, eu vou dar uma parte ao deputado Zé Bittencourt, mas antes eu gostaria de deixar claro,
existem algumas questões ligadas à mulher na Polícia Militar que demandam, aí sim, uma diferenciação. Aí sim, demandam que a mulher mereça um tratamento diferenciado, no caso estou me referindo às policiais femininas, em relação aos homens. Neste caso, de que vou tratar agora, o fator discriminante, o fator que vai permitir uma diferenciação em relação à mulher, encontra um nexo de pertinência lógica e, portanto, é perfeitamente justificável. Em outras palavras, não viola a isonomia quando se cria uma diferença para se atingir a igualdade. O princípio da isonomia diz que se você cria uma diferença para compensar situações diversas, neste caso, esta diferença está em perfeita sintonia com o princípio da igualdade, com o princípio da isonomia. Se por um lado, nada justifica que a mulher não tenha condição de chegar ao posto de comandante-geral da Polícia Militar, por outro lado, tudo justifica que as policiais femininas tenham condição de se aposentar em data anterior à dos homens. Penso que esta foi a preocupação do deputado Olímpio Gomes quando apresentou a sua emenda ao projeto que está em tramitação. Emenda oportuna, emenda que deveria ser levada em consideração, porque nós poderíamos desde logo obter essa justa aprovação. Não vejo por que não. Nós também, aproveito para pedir apoio à proposta de emenda constitucional que se encontra em tramitação, que não é de nossa autoria apenas não, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional foi subscrita por diversos deputados, e por todos os deputados da Polícia Militar desta casa, como Edson Ferrarini e Olímpio Gomes. Nós temos que dar tramitação a esta PEC, porque a proposta de emenda constitucional, garantindo a aposentadoria das policiais femininas aos 25 anos, dispensaria a questão da iniciativa. Não depende de sanção e supre a ausência de iniciativa por parte da Assembleia. Para que se possa obter este benefício, só existem duas roupagens jurídicas possíveis. Um projeto de lei complementar encaminhada pelo governador, que seria muito bem-vindo e muito oportuno, e a aprovação da proposta de emenda constitucional que se encontra em tramitação nesta casa. Seja de uma forma, seja de outra, esta casa não pode ver encerrar esta legislatura, sem dar às policiais femininas o direito à aposentadoria aos 25 anos. Eu faço aqui uma comparação. São carreiras distintas, mas apenas para dar o entendimento do que a mulher passa no serviço, seja público ou particular, em relação ao homem. A minha esposa é promotora de justiça. Promotora de justiça há quase 15 anos, trabalha no grupo de repressão ao crime organizado, tem, portanto, muito serviço, pilhas e pilhas de inquéritos policiais e processos penais sob sua responsabilidade, e quando ela chega em casa, ela ainda tem que ver se criança fez a lição, se a empregada preparou o jantar, se a casa se encontra arrumada, se alguma coisa está faltando, como foram feitas as compras. Ela tem uma série de atividades e preocupações que a absorvem, que estão distantes do homem, no caso desse deputado que vos fala. Não que eu não ajude, mas essas ocupações são praticamente insubstituíveis, porque dependem de um talento, de um dom natural e especial que só a mulher tem. E, no entanto, o que acontece? A policial feminina, que chega à sua casa com todos esses afazeres, todas essas preocupações, todas essas tensões,
de acordo com as características próprias dela, mulher, não tem, no momento em que vai se aposentar, a compensação correspondente. Quando se fala em dar às mulheres a possibilidade de se aposentar aos 25 anos, está se criando uma diferença sim. Mas neste caso, uma diferença para suprir uma desigualdade. Uma diferença para garantir que se chegue à igualdade. E por essa razão, eu gostaria de ver a emenda do deputado Olímpio votada aqui, aprovada. E gostaria de ver a proposta de emenda constitucional que apresentamos a esta casa, tramitando até a sua aprovação. E nos dirigimos ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Álvaro Batista Camilo, parabenizando o governo e o seu comando, o secretário da Segurança Pública, doutor Antônio Ferreira Pinto, pelo envio deste projeto. Projeto oportuno, poderia até ser aperfeiçoado, mas não deixa de ser um projeto oportuno, que vai criar uma situação de igualdade onde ela tem que ser criada, mas para que seja encaminhado, enquanto se aguarda a aprovação da PEC, ou eventualmente se não conseguirmos a aprovação da emenda do deputado Olímpio Gomes, que seja encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, nosso querido governador Geraldo Alckmin, um projeto de lei complementar, assegurando-se a aposentadoria aos 25 anos. Eu indago aqui o deputado José Bittencourt, se deseja fazer o aparte. Desejo, excelência. Não foi naquele momento, mas o aparte vem, tem a tempo para Vossa Excelência se manifestar ainda. Agradeço a concessão do aparte, havia até me inscrito para falar a favor também desse projeto, mas posso, se Vossa Excelência tiver aí um pouco de paciência, rapidamente colocar a nossa posição. Primeiro, para confirmar e também para defender este posicionamento de Vossa Excelência, no que tange a esta pressa maluca de estarmos aprovando este projeto sem um debate mais aprofundado. Acho que é uma pressa, eu não encontro um outro adjetivo ou uma outra colocação, uma pressa maluca de estarmos aprovando este projeto. Qual é a justificativa para que este projeto não passasse pelas comissões técnicas permanentes aqui desta casa, como bem coloca Vossa Excelência no preâmbulo da sua fala, da sua discussão a favor desse projeto? Eu faço essa indagação, não é? Primeiro. Segundo, em relação ao mérito, eu sou favorável. Claro que a forma não está sendo correta. A forma, no meu entender, não está sendo correta. Esse projeto era para passar pelas comissões permanentes, esse projeto era para ser analisado acuradamente, não só o substitutivo aqui do Major Olímpio, e aperfeiçoarmos o projeto. Eu acho que, será que não seria aqui de bom alvitre nós estarmos pedindo a suspensão de votação deste projeto, votação adiada, para no momento oportuno estarmos aqui debatendo? E outra, por que não se faz uma emenda aglutinativa com as ideias que chegaram até os autos, colocada pelo Major Olímpio, colocada por outros deputados? O Vossa Excelência defende a emenda do deputado Major Olímpio, do nosso partido, nós também defendemos. Por que não suspendermos este projeto, votação adiada, coisa dessa natureza, e trabalharmos uma emenda aglutinativa? Eu acho que a solução, se não se acolher esta medida, a solução seria obstrução e derrubar a sessão para ver se a gente consegue um outro caminho para se construir uma emenda aglutinativa. Obrigado. Eu gostaria aqui no encerramento de dizer, o projeto trata de providência que busca extinguir o quadro de oficiais da Polícia Feminina e o quadro de praças de Polícia Feminina, para que esse contingente passe a integrar, respectivamente, o quadro de oficiais policiais militares e o quadro das praças policiais militares. A unificação dos quadros propiciará oportunidades idênticas de progressão na carreira e tratamento igualitário a homens e mulheres, valorizando em consequência o policial militar. Portanto, o projeto é oportuno
Eu parabenizo o governador Geraldo Alckmin, o secretário da Segurança Antônio Ferreira Pinto, o comandante-geral da Polícia Militar Álvaro Batista Camilo, por estar acabando com uma diferença de tratamento que prejudicava a mulher e impedia ela de chegar ao posto mais alto de comandante-geral. Mas, ao mesmo tempo, postulo para que o governo, se a Assembleia não aprovar antes a proposta de emenda constitucional, envie a esta casa um projeto de lei complementar, prevendo também a aposentadoria da policial feminina aos 25 anos. E lanço aqui um pacto aqui para toda a nossa casa, e eu sei que o presidente já se posicionou em outras épocas a favor, que nós acabemos com a figura do relator especial e passemos a valorizar mais o trabalho das comissões desta casa, proporcionando, por exemplo, que fosse discutido com mais reflexão alguns eventuais aperfeiçoamentos desse projeto. Senhor presidente, por essas razões e outras, eu tenho que me inclinar a solicitar mais uma vez a Vossa Excelência o adiamento dessa votação. Nós precisamos ouvir as entidades aqui enumeradas. Veja que a questão aqui não é político-partidária. A questão aqui é de justiça, é de produzirmos uma norma aperfeiçoada. Eu tenho certeza que essas ponderações que são feitas aqui de parte a parte, são ponderações da melhor intenção, deputado Donizete Braga. Por isso que a gente precisa mesmo, no momento da produção da norma, ter serenidade, ter tempo, ter reflexão, capacidade de análise, ouvir os interessados. Nós não ouvimos as entidades de representação aqui de classe da PM, não ouvimos. Não ouvimos, então eu faço este apelo. O deputado Fernando Capês aproximou-se do microfone de à parte, eu cedo à parte, muito embora Vossa Excelência delongou na concessão do à parte a mim, concedo imediatamente. Se quiser delongar um pouco mais, pelo princípio... Pode ficar à vontade, a parte a Vossa Excelência. É que estamos falando em princípio da igualdade, se quiser aplicá-lo... Concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Bittencourt, eu gostaria de dizer o seguinte... o projeto, que nós temos que deixar uma coisa clara, nós estamos de acordo com o projeto. O projeto estabelece a igualdade de tratamento entre homens e mulheres e permite que as policiais femininas consigam chegar ao mais alto posto, as oficiais da carreira, que é o de comandante-geral. Muito bem. O que ocorreu foi que o deputado Olímpio Gomes fez algumas colocações que particularmente eu desconhecia, e que se o projeto tivesse tramitado à Comissão de Segurança Pública, nós teríamos condições de debater com profundidade estas questões. Ou seja, a figura do relator especial, de congresso de comissões, em projetos desta magnitude, a meu ver, não correspondem às expectativas da própria sociedade e da nossa casa. E queria aproveitar que Vossa Excelência aí, do parlatório, um eminente professor de Direito Constitucional, que ajudasse a ecoar essa questão das policiais femininas que se encontram em situação de desigualdade em relação aos policiais masculinos, porque elas, tendo uma carga extra de trabalho muito maior, não têm um prazo diferenciado de aposentadoria. Que o senhor também se somasse a nós, lutando para que fosse aprovada a PEC, que reduz para 25 anos o prazo de aposentadoria das policiais femininas. Como o senhor é um professor de Direito Constitucional, o senhor sabe que, às vezes, é necessário criar-se uma diferença para se assegurar a igualdade. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência. Concordo absolutamente com Vossa Excelência, deputado Fernando Capês. Professor Fernando Capês, é evidente que o Vossa Excelência pode contar comigo na articulação necessária para pautarmos esta emenda constitucional, que, como Vossa Excelência ponderou, não precisa de sanção governamental. Deliberando, portanto, esta casa, esta emenda, ela entra no mundo jurídico com a sua eficácia plena. De tal modo, senhor presidente, que nós fazemos este apelo, suspendamos a votação deste projeto e vamos partir para uma reflexão maior a respeito de como podemos aperfeiçoá-lo.